Olá, 1011, 1012. Vamos continuar aí, iniciando nossa discussão sobre Sócrates, relembrando um pouquinho de onde paramos. Nós falávamos sobre os sofistas, os filósofos atenienses ligados à aristocracia que, na verdade, saíram das discussões cosmológicas, sobre a physis, mas que tinham como preocupação a questão da linguagem, a questão da retórica. Então não era um objetivo na filosofia sofista a busca por uma verdade absoluta. Sócrates, por que ele tem esse papel tão importante na história da filosofia? Porque ele exatamente vem fazer essa divisão. Ele surge com uma nova indagação, uma nova busca, uma filosofia que tem como objetivo discutir as questões relativas ao ser humano, e ao seu convívio em sociedade. Por isso que a gente está falando aqui de uma filosofia antropológica, que tem as questões humanas como centro aí das suas indagações e das suas buscas. Para falar um pouco de Sócrates, ele vive entre os anos 470 e 399 a.C., para que a gente possa localizá-lo aí na linha do tempo. É um homem de uma origem humilde, filho de uma parteira e de um artesão, e que teve aí sua colaboração também, segundo narrativas, tendo lutado na Guerra do Peloponeso por volta de 431 a.C. O que o discurso, a questão principal dessa filosofia socrática, ela trata? Ela trata da finalidade da vida. Ela vem indagar sobre os fins, que são realmente valiosos para o ser humano, e nos quais consiste a felicidade. O pressuposto socrático de alma humana, por sua vez, ele vai se diferenciar de um senso comum grego, já que para os gregos era apenas um duplo corpo, que poderia sobreviver residualmente à morte. O que Sócrates vai trazer aí nessa discussão é que a alma humana, a essência humana, circunscreve-se como sede do pensamento. O ser do homem não seria, então, exatamente o seu corpo, como afirmava a cultura grega, mas seria um ser pensante, e, por consequência, capaz, por pensar e racionalizar, de discernir, de diferenciar racionalmente entre o bem e o mal. Então, o conhecimento racional está no centro das discussões socráticas. E um conhecimento racional sobre o que o Sócrates está buscando, sobre aquilo que ele vai chamar de questões que resultam das ações humanas. Que questões são essas? O que deve ser discutido, segundo Sócrates? A política, a moral, a justiça e tudo aquilo que cabe aos homens racionalizar. Não mais a physis, não mais a natureza, é aí o objeto ou a razão desse pensar filosófico. Como é que ele faz isso? O Sócrates vai desenvolver um método socrático, um método socrático dialético, ou seja, através da construção do diálogo, e obedecendo algumas etapas e algumas fases, é possível se racionalizar sobre qualquer assunto que estivesse em pauta. Ele está dizendo que essa filosofia, a filosofia que ele prega, se considera uma filosofia de um parteiro de ideias. Ele não está criando ideias novas, ele está apenas retirando da mente das pessoas e colocando em discussão. Segundo ele, o papel dele
não é? Era dialogar, era questionar, não é? E fazer com que os atenienses não aceitassem um conhecimento prévio sobre uma verdade e tornasse essa verdade indiscutível sem antes analisar e criticar aquilo que era dito. Então, podemos dizer que o método de diálogo de Sócrates ele se resume em 2 passos. O primeiro, que a gente está chamando de maiêutica, uma forma sucessiva, de fazer sucessivamente perguntas sobre o mesmo assunto, a fim de chegar a um conceito ou uma definição sobre esse assunto que está sendo discutido. E de que maneira isso é construído? Pelo que Sócrates vai chamar de ironia, quando se coloca um interlocutor, se questiona o interlocutor, o que ele conhece sobre o assunto, o interlocutor fala exaustivamente sobre esse assunto, traz o que ele chama de verdade, que a pessoa julga estar correta e que Sócrates vai dizer que nasce de ideias que foram pré-concebidas. Então, a construção dessa verdade vem através desses diálogos, ou seja, rebatendo, perguntando, questionando a origem da verdade absoluta que esse interlocutor defende. O que é importante nesse novo método antropológico, socrático e transformador, que Sócrates vai propor que o exercício dessa racionalidade pode ser feito por todos os homens, independente do grupo social que eles pertencessem. E a gente viu aqui que a grande maioria dos sofistas eram membros dessa aristocracia ateniense. Por isso que a fala de Sócrates vai fazer tanto sucesso com os jovens em Atenas. O que ele está dizendo que é possível racionalizar, é possível uma filosofia, e isso independe de que grupo ou social que se pertence. Não é mais, segundo Sócrates, privilégio dessa aristocracia poder pensar as questões filosóficas. Existe, claro, muito fortemente um conteúdo moral nessa filosofia socrática. O que o Sócrates quer com isso, então? A busca pelo bem. A verdade existe e ela deve ser procurada. É como se ele a concebesse como uma voz divina dentro de cada homem que ordena a cada homem o que deve fazer e o que não deve fazer. Essa voz que ele está falando é de uma tomada, de uma consciência racional. Não é aqui um discurso transcendental, não é isso. Ele está falando da construção através dessa racionalidade, de um posicionamento e de um conhecimento. Por isso, isso claramente era oposto àquilo que os sofistas defendiam. Esse desagrado com a aristocracia ateniense vai fazer com que Sócrates seja perseguido por essa aristocracia, condenado à morte, e que com essa condenação uma proposta é feita de que ele desminta, de que ele desminta, principalmente diante dessa juventude ateniense que passa a racionalizar as ideias pré-concebidas, este método, o que ele vai se negar, e vai dizer que o importante, mesmo pagando com a própria vida, Sócrates morre envenenado. Esse era o tipo de condenação à morte utilizado pelos atenienses, envenenar aquele que era julgado. No caso dele, como se queria um acerto, se queria que ele voltasse atrás, o envenenamento com cicuta foi escolhido para que fosse letal e rápido. Na verdade, os aristocratas de Atenas tinham muito mais como objetivo que ele voltasse atrás nas ideias que ele defendia, mas como ele não voltou, condená-lo à morte serviria de exemplo a essa juventude, que ela não mais seguisse esse pensamento socrático.
O que não vai acontecer, já que o que nós conhecemos de Sócrates é resultado, não é, de todo o legado deixado, não é, pelo seu principal aluno, não é, principal seguidor, que foi Platão, que é o nosso assunto da próxima aula. Tá bom, gente? Façam aí os exercícios, não é, das atividades marcadas da apostila só sobre a questão socrática. Beijo grande.